E aí, gente, tudo certo? Segundo dia do nosso congresso, né, imagino que vocês estejam aproveitando bastante o tema. A gente vai dar continuidade à temática do Inconformados, sobre o que nos faz diferentes, então, do mundo no qual nós estamos inseridos. Porque essa realidade que os meninos representaram aqui, né, no vídeo que vocês viram, ela não é tão diferente, muitas vezes, de realidade de pessoas que a gente conhece, de realidade de pessoas que estão próximas da gente, de amigos nossos, de pessoas que você vê entrar e sair na igreja, que aparentemente tem comunica, né, uma certa piedade, como ele fazia, estava falando tão bonito, né, no devocional, organizadozinho, com tudo que todo mundo quer ouvir, mas a vida não correspondendo àquela realidade. Isso diz respeito ao que nós adoramos. O que é que vocês adoram, hein? O que é que a gente adora? Qual é o objeto da nossa adoração? Sobre o que, ou sob o que nós estamos submetidos enquanto adoradores? Todo homem, ele é um ser adorador em essência. Nós somos seres religiosos e nós sempre vamos agir de acordo com aquilo que nós adoramos. Nós sempre vamos viver em conformidade com aquilo que é o centro da nossa vida. É o nosso objeto de adoração. E se o objeto de adoração está projetado no outro, no prazer do outro, na vontade do outro, é a esta pessoa que eu vou me conformar. Eu vou assumir a forma, eu vou assumir as características, eu vou falar parecido. Se é determinado grupo no qual eu quero fazer parte, porque, afinal de contas, é um grupo descolado, então eu vou me conformar aquilo. Até mesmo o grupo de igreja. Aí começa com esse linguajar de varão, varoa, né? Como se a gente estivesse no Gênesis ainda, né? A gente começa a absorver as coisas para fazer parte, para poder estar no meio, quando muitas vezes isso não corresponde ao que nós temos no coração, né? E o mais crítico disso é que às vezes nós trocamos tanto de máscaras para agradar as pessoas que a gente nem mais se reconhece. A gente não sabe mais quem a gente é. A gente age como se a nossa vida tivesse começado no momento em que nós começamos a representar. Como se não houvesse uma história. Como se não houvesse uma história que vai muito além ou muito antes do nosso nascimento. No momento em que Deus, na eternidade, quando não precisava de nada nem de ninguém, resolveu criar. E desde aquele tempo escolheu alguns para ser a sua igreja. Nós nos portamos, nós nos vestimos, nós somos moldados e forjados de acordo com aquilo que nós adoramos, nosso modo de viver, nossas prioridades, nossa fala, o que nós comemos, a maneira como vocês se vestem, diz respeito ao resultado da adoração ou da idolatria de vocês. Nossa, não foi combinado não, tá? Mas foi bom o efeito sonoro. Na hora que eu terminei, na pausa, né? Legal. Eu vou fazer assim na próxima, tá? Aí tu solta de novo. Mas existe uma coisa, existe um ar de mundanismo que tem competido pelo espaço do nosso coração. Eu quero compartilhar um texto com vocês hoje, que eu vou trabalhar esse texto mais profundamente hoje, amanhã, e se você estiver aqui com a gente no domingo de noite, também eu vou fazer uma leitura contextualizada do resultado dessa vida. E aí é isso que eu queria começar a explorar com vocês a partir da vida de crentes, de pessoas que precisaram aprender a viver igreja, mesmo longe da igreja. E eu queria que vocês pudessem abrir suas Bíblias lá no livro de Daniel. O livro de Daniel vai ser o nosso pano de fundo e a gente vai passar hoje e amanhã por alguns personagens, hoje mais precisamente começando por Daniel, Misael, Azarias. A gente vai falar um pouquinho sobre essa turma que é citada aqui logo nos primeiros versos do livro.
Daniel capítulo 1, se você está com a Bíblia aí aberta. Daniel capítulo 1. Ao longo do fim de semana a gente vai ler até o verso 20, mas hoje até o verso 9. Daniel capítulo 1, do 1 ao 9, diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim. Muito obrigado, seu Bernardo. Estava com saudade de Bernardo, rapaz. Nunca mais tinha visto Bernardo. Estou achando estranho. Alguém vai me derrubar aqui, passando por trás de mim de vez em quando. No ano terceiro, agora sim, nosso texto. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Sabe o que é uma cidade sitiada? Sabe o que é sitiar? É quando você cerca o inimigo, cerca aquela cidade, para que eles, uma vez cercados, eles não tenham acesso à provisão e em algum momento venham a se fragilizar e se render. Nabucodonosor sitiou Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor, da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei às chefe dos seus eunucos, que trouxesse, disse o rei às penais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E só pelo fato de boa aparência, muitos de vocês já estavam excluídos. Já não iam poder fazer parte do seleto grupo que foi servir no palácio. Esses três já não serviriam no palácio. Não só pela falta de aparência, não são muito dotados de beleza, mas também de conhecimento, de instrução, são talvez. Vamos lá. Disse então o rei às finais, eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, real, nobres, jovens sem defeito, a boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir o palácio do rei e nos ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam o rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu todos os nomes. A Daniel, o de Beltesazar. A Ananias, o de Sadraque. A Misael, o de Mesate, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel, firmemente, dar-se com o rei, com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes do eunuco. Até aqui. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o santo nome do Senhor, que nos permitiu estar juntos, aprendendo do Senhor, nos fortalecendo, nos reconhecendo enquanto igreja, não de falsidade, não por máscaras, não por representações, mas desejosos de sermos achados adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Ó Deus, tenha misericórdia dos nossos pobres corações e nos guia, Senhor, nos teus caminhos, para vivermos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.
algumas coisas são importantes nós entendermos aqui do contexto, tá? A nação de Judá, ela foi dominada por povos estrangeiros depois da nação de Israel. Historicamente, Israel já havia sido dominado pelos assírios, já havia se misturado pelos assírios, e então havia perdido a sua identidade enquanto povo de Deus, enquanto só a nação de Judá havia sido preservada. A dominação pelos povos estrangeiros, a dominação, ela se deu principalmente por causa da desobediência. Se nós refletirmos um pouco sobre a nossa vida e compararmos a nossa vida, eu não sei até onde eu posso andar por causa da câmera, né? Eu estava até empolgadinho para lá e para cá e né, até aqui está valendo, né? Tá bom. Muitas vezes a nossa vida, e se nós compararmos a nossa história com a história do povo de Israel, nós vamos perceber como nós somos constantemente dominados pela cultura desse tempo, pelo conhecimento, pelo molde desse mundo em função da nossa desobediência, em função da nossa dureza de coração. E então nós nos deixamos conformar, nós nos deixamos ser dominados, conquistados e passamos agora a viver de uma maneira que não corresponde àquilo que nós deveríamos ser no Senhor. Isso também é um tipo de dominação. O fato é que a dominação de Judá por parte da Nabucodonosor, diferente da nossa dominação, ou, em parte, muito semelhante à nossa dominação, se dá porque o Senhor entregou aquela nação para puni-los pela mão dos estrangeiros, como muitas vezes nós somos levados a situações que nós não gostaríamos de estar. Mas que precisamos dela para aprendermos a voltar ao caminho que deixamos e aprendermos que não há outra saída senão o Senhor, porque o Senhor disciplina a quem ama. Então nós reconhecemos na história, parte talvez da nossa história, e eu posso falar por mim, de como tantas vezes que eu desobedeci ao Senhor, ou deixei-me moldar pelo mundo, e me afastar daquilo que me mantinha firme, ou que me mantinha instruído, ou que me exortava, ou que de alguma forma me ensinava a amadurecer e ser aperfeiçoado no Senhor, como isso foi crucial para que eu deixasse que o meu coração fosse dominado e moldado pelos valores deste tempo e que não correspondem necessariamente aos valores do Senhor. Então, nós muitas vezes temos o nosso coração dominado, invadido, conquistado por causa da nossa desobediência. E essa dominação, ela não invade apenas as redes sociais que nós trafegamos, ou com a qual nós achamos que nos relacionamos. Ela invade aquilo que nós consumimos. Ela invade aquilo que nós buscamos para ter prazer. Ela invade aquilo que nós adoramos. De modo que os tesouros da casa de Deus, aquilo que antes era valioso para nós, os tesouros da casa de Deus são levados para a casa dos ídolos. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós até ensinamos, são corrompidos por causa do nosso coração conquistado por esse mundo. Nossa infidelidade para com Deus compromete o nosso jeito de vestir, compromete o nosso jeito de falar, compromete os lugares que nos dão prazer de estar e os lugares que nós deixamos de estar e de ter prazer. Porque o nosso coração, e não só a nossa fala e as nossas vestes, foram conquistadas, foram dominadas. A nossa mente foi dominada. O nosso tempo foi completamente dominado. E nós nos afastamos de tal modo que nem lembramos mais do momento em que nós demos o primeiro passo. Triste é o nosso fim. O mundanismo, ele invadiu as nossas igrejas, os nossos círculos de amizade. O mundanismo invadiu nossos relacionamentos. O exemplo projetado aqui, naquela encenação, é um exemplo de como nós tentamos sincretizar as coisas, na tentativa de enganarmos a nós mesmos, porque
Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Disse Paulo quando escreveu os Gálatas. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa escarnecer. Aquele que planta na carne, da carne colherá destruição, mas o que planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aquele garoto ali representado, ele estava enganando muita gente, mas ele não podia enganar o coração. Ele estava até tentando se enganar, mas ele não podia enganar a Deus. Ele não pode mentir quem ele é para aquele que o criou. Ele não pode mentir quem ele é para aquele que pode sondar os corações e não só as atitudes. Tem pessoas, e talvez você se surpreenda com isso, tem pessoas que acham que aquilo que se conhecem delas é simplesmente o que elas postam nas redes sociais. Seria tão bonitinho se fosse assim, né? Só momentos prazerosos, só momentos em que nós nos portamos como alguém que nós muitas vezes gostaríamos de ser, ou com coisas que nós gostaríamos de ter, mas que na verdade nós não temos, e aí nós teremos passar uma imagem, transmitir uma imagem daquilo que não é a realidade do nosso coração. Muitas vezes um coração destruído e um sorriso no perfil do Facebook. Muitas vezes relacionamentos quebrados e você buscando seguidores no Instagram. Porque nós desaprendemos a viver em conformidade com a palavra, porque tivemos o nosso coração e a nossa mente conquistadas pelo secularismo, conquistados pelo mundo, no qual nos abraçou, nos acolheu e ocupou o nosso tempo, ocupou as nossas prioridades, ocupou o nosso coração, e nós deixamos que isso acontecesse. Quantas pessoas que aproveitaram, e é isso que acontece, na verdade, o pecado, ele encontra oportunidade. Quantas pessoas encontraram a oportunidade de não adorar o Senhor nesse período de distanciamento social e aproveitar o domingo para si mesmo, se esquecendo do Senhor? Quantas pessoas terão profunda dificuldade em voltar para a igreja porque estão tão acostumados a viver para si e não se lembram mais que há um dia separado para a sua adoração, para o culto solene? Estão ocupados demais com a praia, com o jogo de futebol, com os passeios, e se esqueceram do Senhor. O seu coração foi dominado, a sua mente foi conquistada, e nós nos perdemos. Estamos na Babilônia e não reconhecemos como chegamos até lá. Fomos levados cativos para a Babilônia. Mesmo que nós não tenhamos, não sejamos dotados de beleza, de conhecimento, como eram esses meninos que aqui foram levados, mas nós fomos então levados e conquistados, sem percebermos como nós caímos, quando nós caímos. Entregamos o tesouro de Deus. Entregamos as riquezas de viver uma vida em Cristo Jesus. Entregamos privilégios de podermos crer em coisas que são concretas, que são absolutas, que não são volúveis como são os valores desse tempo. E nós entregamos isso aos ídolos. Sabe como são as nossas instruções? Eu quero só exemplificar com vocês. Daniel, tu vem aqui, por favor. Daniel. Não Daniel do texto, não, você. Isso. Daniel, 20 e poucos anos, comprometido. Comprometido, deixei claro, tá? Obrigado. Tem um caramelo aqui. Ilana, vem aqui, por favor. Ilana, por favor, direto de Caruaru. Daniel, eu queria pedir para você uma coisa. Você tem um microfonezinho que você possa usar? Você tem usado aqui ainda agora, não? É surpresa, surpresa. Calma, calma. Daniel, eu queria que você pudesse então, convencer Ilana, explicar para ela que a blusa dela é vermelha. Você pode fazer isso, Daniel, por favor? Não, não precisa.
Por favor, você pode começar. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Qual o seu nome? Tudo bom, Elana? Gostei da sua camisa vermelha. Não, pô, é vermelha. Pô. Como você sabe que é preto? Não, pô, é vermelho. Sabe por que é vermelho? Porque é vermelho, pô. Nossa, estou super convencida agora. Olha as cores dela aí, ó. Vermelho e branco. Poxa, só que não é não. Pô. Tu é daltônica, né? Sabia que tu era daltônica. Mulher não Obrigado, tem- vocês são péssimos ajudantes, mas agradeço de Eu qualquer tava forma. chegando no meu ponto, velho. Eu Aí ia eu dizer falar que do daltonismo. mulher, geralmente, a porcentagem de mulheres que são daltônicas é bem ó. Já inferior do fizesse o que exame de homem. daltonismo? Aham, eu tenho carteira, Certeza? eu tenho uma carteira. Antes que saia a brilha, por favor, vocês podem sentar, muito obrigado. Não, mas foi muito útil a participação de vocês e eu queria ilustrar um aspecto importante sobre isso. Ilana estava com a camisa, que eu imagino que todos aqui estejam enxergando ela preta, né? Eu posso, enfim, pode ter alguém que não esteja, né? A gente pode fazer um encaminhamento médico, não tem dificuldade, mas, nitidamente, é uma camisa preta. Daniel estava tentando convencer Ilana de camisa preta, que a camisa dela era vermelha. Parece meio absurdo, não parece? Talvez a postura de Ilana insistentemente disse, não, Daniel, minha camisa é preta, porque nitidamente ela acreditava. Você acredita que a sua camisa é preta, Ilana? Sim, Ilana acreditava que a sua camisa era preta. Então parece lógico que Ilana, então, não aceita que a camisa dela é vermelha. Parece lógico para vocês? Alguém discorda? Levanta a mão. Parece lógico para vocês que a camisa dela era preta. Então, por isso ela precisava defender que a camisa dela era preta. Tô certo? Mas isso não acontece com as nossas verdades bíblicas, com as nossas convicções sobre a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente chega nos nossos contextos de escola, de faculdade, ou qualquer lugar em que nós estejamos inseridos, e nós temos verdades concretas no nosso coração, que nós aprendemos o que é Cristo, o que é o plano de redenção de Deus, o que é um mundo corrompido, o que é uma geração perdida e pervertida, como a Bíblia nos expõe e mostra ao longo do tempo e da história, desde o Gênesis, desde a queda no Gênesis 3, como essa geração perdida e pervertida tenta deixar Deus de lado. E nós aprendemos essas coisas. Mas aí chegamos nas rodinhas de amigos, colegas de faculdade ou professores, e eles começam a questionar coisas que para nós era absoluto. Mas talvez não fosse tão absoluto assim, porque a gente quer ser aceito. Então, não, talvez seja vermelha para você e para mim é preta, está tudo certo. Não precisamos ter uma discordância aqui. Ou então, se Ilana defendesse, não, é preta, eu tenho certeza que é preta. Ou se você defendesse o cristianismo, defendesse a verdade absoluta de Deus, revelada, inspirada, inerrante. Talvez você fosse taxado como arrogante, mas você não faz, porque você não quer ser arrogante. Defender a verdade passa a fazer você ser dotado de absorver um rótulo de arrogante, de prepotente. Como assim? Só ele sabe a verdade, só aquele povo, aqueles cristãos que conhecem a verdade, o resto não serve. Não respeitam as outras religiões, não respeitam quem acha a camisa dela vermelha. Mas nós somos muito mais consistentes em defender absurdos ou concretos, absolutos, supérfluos, do que aquilo que é essencial. E por isso nós somos conquistados. Porque quando aquilo que deveria ser o fundamento do nosso crescimento, a base do nosso crescimento, porque se nós perdemos a verdade da palavra de Deus, não existe mais nada no nosso cristianismo. Não existe mais nada, e nós construímos a nossa religião em cima de um terreno arenoso, que vem a dúvida e traga. Para não perder o histórico, citando Bernard Manning no Peregrino, quando cristão, então, tenta ser, ele é
confrontado ali por 2 amigos seus da cidade da destruição, que tentam impedi-lo de seguir no caminho que levava à cidade celestial, quando obstinado e flexível. 2 amigos de cristão tentam convencê-los a voltar, a retroceder, a deixar o caminho do Senhor e voltar à cidade da destruição. Obstinado se enfada, se cansa de falar, e cristão não ceder. E flexível é logo persuadido por cristão. E aí flexível faz, opa, peraí, ele pode ter razão. E se a cidade for destruída mesmo? Não é melhor eu ir com ele? E aí flexível vai junto. Caem os ambos, conversando, distraídos, caem no pântano da desconfiança. Rui os seus absolutos. Quando nós caímos no pântano da desconfiança, quando nós passamos a desconfiar daquilo que é absoluto, quando nós passamos a desconfiar daquilo que precisava ser concreto em nossas vidas, o nosso cristianismo não tem fundamento. E então, quando eles caem no pântano da desconfiança, flexível, como o nome já diz, que tinha uma fé tão flexível quanto o desconforto do pântano, volta para a margem mais perto e retrocede no seu caminho para a cidade da destruição. Cristão, então, salvo por auxílio, um outro personagem, é tirado do pântano e segue o seu caminho. Tem muitas outras coisas que acontecem depois. O fato é que, muitas vezes, nós somos assim, como o vídeo que nós vimos, flexíveis demais. Flexíveis a ponto de usar o linguajar, o bibliquês, de fazer vídeos, de participar de cantorias, de grupos de acampamento, de que seja de programações de adolescentes, de jovens. Mas o nosso coração é tão flexível quanto a nossa vontade, o nosso desejo, e também nos portamos da mesma maneira, com o mesmo empenho, ou talvez até maior, para conquistar aquilo que o nosso coração deseja num mundo perdido, corrompido, com valores que não correspondem aos valores da palavra do Senhor. E muita gente, de tão flexível, abre mão dos tesouros da casa do Senhor e os entrega aos deuses desse tempo. Abre mão do privilégio de viver uma vida debaixo da graça, do cuidado da igreja, da disciplina, da orientação, e vão viver uma vida segundo o seu próprio coração enganoso. Pessoas que não são inconformadas. Sabe por que não são inconformadas? Porque o inconformismo nos leva a um incômodo. O inconformismo é o resultado de um incômodo. No momento que nós não sentirmos esse incômodo com o mundo perdido, no momento que o mundo perdido não nos agredir, não agredir os nossos valores, nosso princípio, nós vamos nos conformar a ele. Se nós percebermos o quanto essa geração perdida, o quanto as pessoas que vivem de maneira dissoluta, o quanto essas pessoas que vivem de maneira prostituída, agridem a palavra do Senhor e, consequentemente, deveriam agredir o fundamento da nossa vida, o tanto que isso não nos agredir, é o tanto de conformado que nós vamos estar. Porque é isso que Nabucodonosor tenta fazer com aqueles jovens. Nabucodonosor tenta acolhê-los, como o mundo muitas vezes nos faz. Ah, mas fulaninho da igreja, eu entro na igreja e saio, ninguém fala comigo. Eu vou na escola, meus amigos do mundo são uma maravilha, me chamam para sair, me integram. Sim, há muitos erros na igreja. A igreja é um lugar que só tem pecador. E um monte de pecador junto faz com que ela tenha tudo para dar errado. E só não dá errado porque é Deus que a sustenta. Ah, mas a igreja só tem hipócrita. Eu gosto muito de uma pregação do Heber Campos, quando ele vai falar sobre cosmovisão, e ele usa esse exemplo, né? Alguém que diz, mas minha igreja só tem, na igreja só tem hipócrita, por que eu vou fazer parte da igreja? Aí ele faz, tem lugar para mais um. A graça de Deus superabundou sobre a nossa hipocrisia. Mas nós não podemos nos deixar conformar, porque no momento em que o mundo for confortável, no momento que for confortável estar na Babilônia, no momento que for confortável beber da bebida do rei, comer da comida do rei,
vestir as roupas da Babilônia, usufruir dos prazeres do palácio. No momento que for confortável o mundo, a gente não quer mais voltar para a igreja. Havia um tempo determinado para o povo passar no cativeiro, o tempo da disciplina determinado por Deus. Mas imagine se o cativeiro fosse muito bom. Quem ia querer voltar para a terra prometida? Assolada. Imagina o trabalho que teve lá, Esdras, Neemias, todos os restauradores, já no fim do cativeiro babilônico. Sabe? Gente inconformada. Neemias era um cara inconformado. Servia lá, copeiro do rei, usufruía do palácio. Mas quando ouve o estado, ouve como está a casa do Senhor, ouve como está a cidade onde Deus fez habitar o seu nome, ele chora, ele pranteia, ele confronta o rei e quer reconstruir a cidade. Gente inconformada. Porque é assim o povo de Deus. Não está acomodado ao conforto desse mundo, mas está resistindo a ele, para não deixar que o seu coração seja conquistado pelos valores e pelos prazeres, pelo linguajar, pelos trajes, pela maneira de se relacionar deste mundo e dessa geração. Acomodar-se, tomar a forma deste mundo e é estar confortável com as coisas desse mundo. Não é o caso de Daniel. Daniel não deixou de aprender a cultura da Babilônia, ele aprendeu e se mostrou muito mais avançado do que os seus pares. Daniel não deixou de servir ao rei e se mostrou muito mais avançado do que os seus pares, alcançou posições muito importantes lá dentro, mas ele não se conformou. Ele não perdeu a sua identidade. E quando precisou ser confrontado em relação a isso, quando não abriu mão de adorar, de orar ao Senhor como fazia, e não ao Deus de Nabucodonosor, ele aceitou ser jogado na cova dos leões, mas não abriu mão daquilo que ele era. Ah, mas e vocês? O palácio ou a cova dos leões? Que escolha nós fazemos no nosso coração? Que privilégios o mundo nos oferece, que nos acolhe, que nos conquista. Daniel escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Que iguarias tem contaminado o seu compromisso com Deus e tem te conformado com esse mundo? Vamos orar nesse momento. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa fazer com que a sua graça possa abundar em nossos corações. Nós vamos continuar nesse texto, nós vamos nos aprofundar um pouco na história desses personagens, de Beltesazar, agora Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas que nesse momento nós possamos levar para casa essa reflexão. Que iguarias tem feito, tem permitido que eu me conformasse com este mundo? Será que os tesouros, a lembrança da casa do Senhor, o reflexo de sermos povo de Deus ainda está vivo no nosso coração? Ou está tão misturado com a rotina, com as tarefas, com os prazeres deste tempo? De modo que vale a pena ser crente no domingo, desde que eu seja o que eu quiser de segunda a sábado. Vale a pena ser crente no congresso, à noite, desde que eu possa ser o que eu quiser durante o dia. Vale a pena ser crente talvez no momento das oficinas, desde que eu possa ser o que eu quiser no sábado à tarde. Está na hora de sermos inconformados e incomodados com esse tempo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram, Senhor, para sempre. Ó Deus, derrama sobre nós da tua graça, Pai.
Dá-nos um coração amadurecido, inconformado por este tempo, para que possamos viver a progressiva santidade que o teu Espírito pode promover no coração de todo aquele que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Que o fato de termos sido separados, que o fato de termos sido transportados do império das trevas para o reino do Filho do teu amor, nos faça um povo santo, uma nação separada, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, uma nação santa, a fim de proclamar, a fim de viver em conformidade, a fim de refletir em todas as nossas decisões, em toda a nossa vida, no nosso linguajar, nos nossos relacionamentos, nas nossas vestimentas, naquilo que eu tenho como valor, que nós possamos refletir, pregar, proclamar as virtudes de Deus em nossas vidas. Que Cristo seja o nosso maior tesouro e o maior desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.